1 Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Aumai e Laade. Estes foram as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam, Jezreel, Isma e Idbaz. O nome da irmã deles era Azelelpone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de U, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, tinha duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, Éfer, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou Anube e Zobeba, e as famílias de Acarel, filho de Arum. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Quelube, irmão de Sua, gerou Meir, e este gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Baceia e Teina, pai de Irnaás. Esses foram os homens de Recá. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. Otoniel gerou Atate. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, cujos habitantes eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. Elá gerou Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zif, Zifá, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Efé e Jalom. Bítia, filha do faraó e mulher de Mered, deu à luz a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa, cuja mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, Edber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram os pais de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Anon, Rina, Bene-Anã e Tilom. E os filhos de Izi foram Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Sela, filhos de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Masressa, e as famílias do clã dos fabricantes de linho, em Bet-Asbeia. E também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Zarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jassubileém. Esses registros são antigos. Eles foram os oleiros, habitantes de Netaim e de Gedera, que moravam ali para servir o rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul, pai de Salum, pai de Mibizão, pai de Misma. Os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, pai de Zacur, pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem suas famílias cresceram tanto como a dos descendentes de Judá. Eles habitaram em Berseba, Molada, Azar, Saul, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziglag,
Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reino de Davi. Os seus povoados foram Etam, Aim, Rimon, Toquem e Azã. Eram 5 cidades com todos os seus povoados que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estes foram os lugares onde moravam e onde registraram suas genealogias. Mesobabe, Janlec, Josa, filho de Amazias, Joel, Geu, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel. Elioenai, Jacoba, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Esses registrados por nome foram chefes de suas famílias, e a descendência de seus antepassados se multiplicou muito. Eles chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, em busca de pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto farto e bom, e a terra era espaçosa, sossegada e pacífica. Os que antes habitavam ali eram descendentes de Cã. Estes que estão escritos por nome vieram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e destruíram as tendas e os meunitas que viviam ali, e os exterminaram totalmente até o dia de hoje, e habitaram no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também 500 de seus homens, isto é, dos filhos de Simeão, foram ao monte Seir, chefiados pelos capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi. Mataram o restante dos amalequitas que havia escapado e permanecem ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. No caso dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo primogênito, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filhos de Israel, porque ele tinha profanado a cama de seu pai, de modo que não foi registrado em sua genealogia o direito da primogenitura. Mas, embora Judá tenha se sobressaído aos seus irmãos e o chefe tenha saído dele, o direito de primogenitura foi dado a José. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Anoque, Palo, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel foram Semaias, pai de Gog, pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaías, pai de Baal, pai de Berra, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Os seus irmãos, por ordem de suas famílias, quando se registrou a genealogia, foram os chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou do Aroer até Nebo e Baal-Meon. Ele habitou também ao leste, até a divisa com o deserto, desde o rio Eufrate, porque seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. No reinado de Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Os descendentes de Gade. O povo de Gade vivia ao lado deles, na região desde Bazã até Salcar. Joel foi o chefe de Safã, o segundo. Os outros, Janai e Safate, ficaram em Bazã. Seus 7 irmãos, por ordem de suas famílias paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Ziá e Eber. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessissai, filho de Jacdó, filho de Buz, Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, chefe das famílias paternas. Eles habitaram em Gileade, em Bazã,
e nos seus povoados, e também até os limites dos arredores de Saron. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, no reinado de Jotão, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Guerra das tribos transjordânicas. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinha 44.760 guerreiros que saíam para lutar. Eles levavam escudo e espada, atiravam com arco e eram hábeis na guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodade. Foram ajudados contra os agarenos, os quais foram entregues em suas mãos, com todos que estavam com eles, porque clamaram a Deus em plena batalha, e ele os atendeu, porque confiaram nele. Eles levaram 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos do rebanho dos agarenos, e também 100.000 cativos, pois muitos caíram mortos, porque a batalha era de Deus. Depois disso, ficaram morando no lugar deles, até o cativeiro. A idolatria transjordânica e sua punição. A meio tribo de Manassés habitou naquela terra e se multiplicou desde Bazã até Baal-Hermon, até Senir, o monte Hermon. Estes foram os chefes de suas famílias: Éfer, Ize, Iliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros famosos e chefes de suas famílias. Mas eles pecaram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, povos que Deus destruíra de diante deles. Por isso Deus de Israel incitou o espírito de Pu, rei de Assíria, isto é, o espírito de Tiglat-Bileser, rei da Assíria, que levou cativo os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os levou para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até o dia de hoje.